Abaixo da escotilha, há a sala de mergulho, onde se encontra um compartimento sem água como necessário. Uma câmara com tamanho suficiente para abrigar um homem e uma mina para o ataque do navio inimigo. Esta é uma visão da cabine de comando enquanto o submarino estava submergindo. Em condições favoráveis, ele poderia chegar a 6,5 nós submerso. E embaixo da superfície ele desliza. Um anão com a energia de um gigante. Com um fluxo que nunca se interrompe no controle operacional. O espaço mínimo permite o mínimo de ajuda de navegação a ser utilizada. O submarino deve responder às exigências de precisão máxima para nosso objetivo. Visualize-o na superfície. Ele tinha menos de 1,80 m de largura e 9 metros de comprimento. Menor que o pitch do campo de cricket. Mesmo assim, é nesse submarino que nossos homens farão nossa defesa no campo externo e deixar a mina embaixo do Tirpitz. Em abril de 1944, o Tirpitz foi consertado e se tornou uma nova ameaça. Em resposta, a Grã-Bretanha executou a Operação Tungsten, um ataque de um porta-aviões da Frota Real da Força Aérea. Uma parte significante da frota tomou parte, incluindo 2 couraçados, 2 porta-aviões, 5 aviões de escolta, 3 cruzadores e 16 destroyers com apoio de 2 petroleiros. O ataque aéreo foi lançado em 2 de abril, um dia antes do planejamento, e chegou ao Tirpitz enquanto ele estava se preparando para partir em um teste. O ataque aéreo ocorreu em 2 grupos de torpedeiros Fire e Barracuda, com aviões escolta. As defesas eram pobres e pouco organizadas, e o ataque encontrou pouca oposição. Alguns dos caças contribuíram para atingir o deck com metralhadoras. O Tirpitz perdeu 122 homens e 300 ficaram feridos. Mas os danos ficaram limitados à superestrutura. Os danos foram insignificantes, mas mesmo assim levaram 2 meses para serem preparados. Uma seguinte tentativa de um ataque aéreo por Operação Mascote em julho de 1944. Mas dessa vez, no entanto, os alemães criaram um sistema eficiente de alarme e de fumaça que ocultava o Tirpitz do ataque aéreo. Apesar de chegarem perto, a caçada não teve sucesso. O Tirpitz resistiu às provas marítimas até o início de agosto de 1944, e depois de 3 semanas a frota das Forças Aéreas lançou mais ataques. Esses ataques foram um misto de sucesso, nenhum deles lidou com a esperança do golpe de misericórdia. A Força Aérea Real e a Força Aérea dos Estados Unidos apresentaram vários esquemas de ataque ao Tirpitz usando caças bombardeiros Mosquito, hidroaviões Short Sutherland ou a fortaleza voadora B-17 com bombas pesadas, mas sem nenhum resultado. Houve 3 tentativas pela RAF. A primeira, a Operação Paravan, foi lançada em 15 de setembro por Avro Lancasters dos esquadrões 619 e 9 da base temporária em Yagodnik, perto de Arkhangelsk, na União Soviética. Eles estavam equipados com as bombas Tallboy de Barnes-Wallis com 5 toneladas e as minas aquáticas experimentais Johnny Walker de 2,5 toneladas. Naquela ocasião, uma cortina de fumaça protegeu o Tirpitz de todos. No entanto, uma bomba incapacitou o navio de tal maneira que ele não seria mais uma ameaça para os aliados. Um relatório alemão afirmou: finalmente, foi decidido na conferência de 23 de setembro de 1944, com o chefe em comando e a equipe naval presente, que não havia mais como fazer com que o Tirpitz fosse utilizado em combate. No entanto, isso foi mantido em segredo para a Grã-Bretanha, que acreditava que o reparo fosse possível, e assim continuou o ataque. Em outubro, como o Tirpitz não era mais considerado o navio principal, ele foi levado mais ao sul para Tromsø, para servir como agrupamento de artilharia contra a esperada invasão dos aliados à Noruega. Ele agora estava dentro da área de operações aéreas da Escócia. O Tirpitz foi afundado em 12 de novembro pelos esquadrões Lancaster 619 e 9 com bombas Tallboy na terceira tentativa. O Tirpitz tombou em 10 minutos de ataque e perto de 1.000 marinheiros alemães morreram dos 1.700 que estavam a bordo.
A RAF afundou o Tirpitz. Esta é a morte do couraçado Tirpitz. A esquadrilha real de Lancaster segue para o ataque. E aqui está o navio da Marinha Alemã de 35 mil toneladas que assiste com desespero o ataque aéreo. Uma carga de bombas de 6 toneladas está a caminho. O Tirpitz é atingido mortalmente. Como resposta, eles abrem fogo, incluindo as armas de calibre 50. Esta é a batalha mais dramática dos fiordes da Noruega. Outro ataque de perto, e já foram superadas as marcas das tentativas anteriores e mal sucedidas da base escocesa a quase 161 quilômetros. Outra bomba de grande porte cai direto no alvo. O tempo perfeito acaba com a defesa de cortina de fumaça e outro ataque o atinge. Esta tomada aérea mostra a fragilidade do grande monstro. Foram meses de preparação até o lançamento do ataque. E o afundamento do Tirpitz é um dos trabalhos dos quais mais nos orgulhamos. Sexto ato. Os Irmãos Feios. A Marinha Alemã sempre classificou Scharnhorst e Gneisenau como Scharfschiff, ou couraçado. Esses dois navios, considerados bonitos e rápidos ao mesmo tempo, geralmente eram chamados de Os Irmãos Feios, porque navegavam sempre juntos e atacavam os navios britânicos. Tanto Scharnhorst quanto seu irmão foram desenhados de uma forma alongada que permitia o ataque aos navios mercantes. A primeira operação de Scharnhorst e Gneisenau foi a de passarem entre a Islândia e as Ilhas Faroes no final de novembro de 1939. Eles afundaram o cruzeiro mercante do exército britânico, HMS Rawalpindi. Na primavera de 1940, Scharnhorst e Gneisenau cobriram a invasão da Noruega. Eles combateram o cruzador britânico HMS Renown em 9 de abril de 1940 sem resultados conclusivos. Juntos, afundaram o porta-aviões britânico HMS Glorious e suas escoltas, o Akasra e o Ardent, em 8 de junho, na costa norueguesa. Um navio-tanque sem escolta foi atacado a sudoeste da Terra Nova em 15 de março. E no dia seguinte, outro comboio misto foi detectado e atacado. 13 navios afundaram, 4 deles pelo Scharnhorst. Este foi o último combate antes dos couraçados entrarem na França pelo porto de Brest em 22 de março. O Scharnhorst afundou 8 navios, num total de 49.300 toneladas, fora a esquadra de 22 navios, totalizando 115.600 toneladas. No dia de Natal de 1943, o Scharnhorst e vários destroyers sob o comando do almirante Erich Bay colocaram no mar com o propósito de atacar o lado ártico da Rússia os comboios JW-55B e a RA-55ª ao norte da Noruega. Infelizmente para os alemães, as suas ordens foram decodificadas pelos decifradores britânicos e os almirantes foram capazes de direcionar suas forças para interceptá-los. No dia seguinte, com o clima ruim que os incapacitava de localizar o comboio, Bay enviou os destroyers ao sul, deixando Scharnhorst sozinho. Em menos de 2 horas, o navio encontrou as escoltas dos comboios, os cruzadores HMS Belfast, Norfolk e Sheffield. O Belfast encontrou Scharnhorst às 8h40 e a 32 mil metros usando o radar tipo 273. E às 9h41, o Sheffield teve o contato visual. Com cobertura da neve, os cruzadores britânicos abriram fogo. Norfolk abriu fogo usando o radar para localizar onde os tiros caíam e marcou 2 tiros. Um desses tiros demoliu o principal radar aéreo do Scharnhorst, incapacitando-o de retornar à pontaria precisa em baixa visibilidade. Na tentativa de dar a volta pelos cruzadores do comboio, Bay ordenou ao Scharnhorst a tomar o curso a sudoeste para longe dos cruzadores. No fim da tarde, a força de cobertura do comboio, incluindo o couraçado britânico HMS Duke of York, fizeram contato e abriram fogo. A segunda salva destruiu a torre de tiro A, detonando cargas no depósito A, e o mesmo foi feito no depósito B. Às 18 horas, a artilharia do Scharnhorst silenciou.
Às 18h20, Duke of York abriu fogo e destruiu a caldeira, reduzindo a velocidade do Scharnhorst a 41 km/h, o que facilitou o ataque dos destroyers. Porém, por mais danificado e deformado que estivesse, sua artilharia ainda estava ativa quando o cruzador HMS Jamaica e os destroyers Musketeer, Matchless, Opportune e Virago se aproximaram e lançaram os torpedos. Foram lançados 52 torpedos, porém, 3 últimos lançados pelo Jamaica às 19h37, a uma distância de 3 km, foi o golpe final. Scharnhorst afundou às 19h45 em 26 de dezembro de 1943, enquanto suas hélices ainda funcionavam. Da tripulação total de 1968 homens, só 36 sobreviveram. O Gneisenau teve uma morte menos gloriosa. Em 26 e 27 de fevereiro de 1942, na doca onde ele recebia reparos de um grande ataque, ele foi o alvo de um ataque aéreo massivo de 178 bombardeiros RAF e foi destruído. Ao contrário das práticas normais, e como o plano de reparo seria completado em 2 semanas, a munição não foi descarregada. E o fogo resultante se transformou em uma explosão que destruiu a proa. Embora algum trabalho tenha sido feito de 1942 até 1944 para reconstruí-lo, ele foi retirado de serviço em julho de 1943 para permitir a substituição da artilharia de 28 centímetros por 2 torres de tiro de 38 centímetros. Depois que o Scharnhorst afundou, esse trabalho foi abandonado. Suas armas foram removidas e mandadas à Dinamarca. As torres de tiro B e C e suas armas foram mandados à Noruega para defender a costa. O Gneisenau terminou a guerra como um bloqueio. Ele foi afundado no porto de Gotenhofen. Ele foi resgatado, quebrado e fragmentado depois da guerra. Depois da guerra, os navios alemães que ainda estavam flutuando foram divididos entre os vitoriosos. Outros, como o porta-aviões Graf Zeppelin, ainda não terminados, foram usados como alvos. E os restantes, na maioria destroyers e torpedeiros, foram colocados a serviço das marinhas aliadas, que sofreram perdas durante a guerra. A maioria dos U-boats foi destruída. As marinhas britânica, francesa e soviética receberam os destroyers. Alguns torpedeiros foram para as marinhas da Dinamarca e da Noruega. Os destroyers foram todos retirados no fim da década de 50, mas alguns torpedeiros retornaram para a nova marinha da Alemanha Ocidental na década de 60. E assim, terminou a poderosa Kriegsmarine.